Bom dia. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isto em memória de mim. Então Paulo está chamando a atenção da igreja pelo desrespeito com que estavam participando da ceia. A ação deles estava sendo maligna, tá? Como nós vimos antes, ele tinha dito que as reuniões dele produziam muito mais mal do que bem. Por que maligno? Porque havia muitos, né, enchia a pança, e outras pessoas até que realmente estavam precisando se alimentar, não tinha que comer, na hora da ceia não tinha mais ceia para eles. Como eu disse, a ceia naquela época era realmente uma alimentação. Se ceiava na presença do Senhor, se alimentava na presença do Senhor. Então Paulo está dizendo, olha, não é assim que funciona a coisa. Ele está falando, olha, o que eu recebi. Agora ele está falando, igual ontem nós falamos sobre preceito, algumas doutrinas de homens da igreja. Agora ele está falando das coisas do Senhor. Que ele diz, pois o que eu recebi do Senhor, o mandamento que eu recebi de Deus, a ordenança que eu recebi de Deus, foi que a mesma coisa que eu entreguei para vocês. O que eu entreguei para vocês? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graça, partiu e disse. Ou seja, na noite que Jesus foi traído, daquela ceia, nós lemos da ceia dele, ele ceando. Ali foi a última ceia, falou, um que está no meio, nosso meio aqui, né, que come junto com nós, está aqui comendo o mesmo prato, há de me trair. Ele foi a última ceia. O Dulce falou, não vou cear mais, eu não bebo mais deste vinho como nesse comigo, até enquanto eu estiver no reino de Deus. E foi a última. Então, o que Paulo está falando aqui? Foi porque eu recebi do Senhor, eu também que vos entreguei. O que Deus me passou é que eu também falei com vocês, que eu ensinei a vocês. O que ele ensinou foi que o Senhor Jesus, na noite foi traído, ele tomou o pão e logo após haver dado graça, partiu disso. Na noite que ele foi traído, pegou o pão, que nós vimos, né? Ele partiu, ele abençoou depois de ter dado graça, né? E disse, ou seja, isto é o meu corpo. Esse pão que eu estou dando agora simboliza o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isso em memória de mim. Olha, isso aqui simboliza o meu corpo que vocês estão entregando. É para vocês fazerem. É uma ordenança. É um mandamento. Fazeis isso em memória de mim. Mandamento. Então o Paulo falou, olha, o que eu recebi, que eu ensinei. Aí no versículo 25, ele continua falando. Do mesmo modo, depois de comer, depois que eles acabaram de alimentar, quando nós nos referimos a pão, só interromper rapidamente, quando referimos a pão, ali nós estamos a referir a refeição. Mesmo porque os pães, ali não tem nada a ver, nem comparação com os nossos pães, formato, textura, tudo totalmente diferente. A alimentação nossa, qual que é a alimentação do brasileiro típica? Feijão com arroz, é claro. Feijão com arroz é refeição típica brasileira. Não é carne, outras coisas mais. Então a deles seria o que? O pão. Eles comem o pão, eles comiam com molho, com carne, molhando ali no suco de uva, era assim.
Então, quando está falando, referindo pão, está se referindo a uma refeição. A Bíblia fala, não foi convidado a comer pão na casa de fulano. Não foi chamado, então, para almoçar, para jantar, para ceiar. Então que naquele Jesus então participou daquela refeição. Depois que ele acabou de comer, ele pegou o cálice, né? Ali com suco de uva que é chamado vinho, mas não era este vinho com essa fermentação que nós temos hoje, mas sim, eu tenho sempre dito também que é aquilo que hoje nós chamamos de suco de uva concentrado. Ele pegou então o cálice e disse, olha, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Olha, esse cálice aqui com esse suco representa a nova aliança, um novo acordo, o novo testamento feito no meu sangue, que representa isso. Nova aliança no meu sangue. Ele disse, olha, fazeis isso, novamente, olha, mandamento é imperativo. Fazeis isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tá? É uma ordenança do Senhor. A gente vai abrir um parênteses aqui, essa questão desse cálice, é que hoje virou o mundo na época do cálice sumiu, todo mundo queria saber, buscando esse cálice. Existem vários filmes, né? Busca do cálice. Jesus, cálice da Santa Ceia, né? Muito bem. Então fazer isso é uma ordenança, tem que fazer. Aí o Paulo continua falando, versículo 26. Todas as vezes que eu comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes que nós estamos participando da ceia, nos reunindo a igreja para cear, não, ali nós estamos ceando, como a igreja dá a entender, não, a ceia é para Jesus abençoar, eu tomo a ceia, eles trocam cálice ali para Jesus abençoar, para ele vai dar isso, vai dar aquilo, tem nada a ver. A ceia, nós estamos anunciando a morte de Jesus. Jesus morreu. O pão simboliza a carne dele que foi machucada, ferida, para nos dar cura. A cura do pecado. O sangue simboliza o sangue que foi derramado, que ele derramou para nos dar vida. E nós estamos anunciando a volta dele. Não é isso que as pessoas estão ensinando por aí. Não, porque agora na ceia eu vou, porque hoje é um dia especial, ele vai me abençoar, vai me curar para isso. Não, para nós nos humilharmos na presença do Senhor, anunciando a morte dele, até que ele venha. Jesus morreu, ele derramou o seu sangue, sua carne foi machucada, ferida para nos curar. O seu sangue derramado para nos dar vida. E ele falou, olha, o que representa. Então não podemos buscar outra coisa fora, não. É por isso que ele fala, olha bem, olha o que ele está falando. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Você está comendo de forma indigna. Igual eles estavam comendo lá, fazendo aquela bagunça, todo mundo comendo. Se você está participando da ceia, mas você estando em pecado, você vai prestar conta. Isso é algo sério. Nós estamos anunciando a morte de Cristo, anunciando a volta dele, a vinda dele. É um novo testamento no sangue dele. Se nós estamos em pecado, nós estamos indignos, não podemos participar. Temos que abandonar o erro, temos que abandonar o pecado. Se fizer isso, por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Hein? Preste atenção, você está pecando contra o corpo e o sangue de Cristo. Versículo 28. Examine, pois, cada um
a si próprio. E dessa maneira, como do pão e bebo do cálice. Então, cada um tem que examinar. A igreja não pode determinar você pode ou você não pode, você pode participar da ceia. A ceia não é da igreja, não é da dominação do Senhor. Agora, nós temos, todos nós, antes de nós pegarmos ali o cálice, antes de nós pegarmos ali o pão, temos que examinar, ver se nós estamos bem na presença do Senhor. Nós estamos pecando. Estamos participando de forma indigna. Então, é necessário nos examinar diante do Senhor. Temos que nos atentarmos para isto. Examine-se, pois, cada um a si próprio, dessa maneira como a do pão e bebo do cálice. As únicas pessoas que nós não podemos concordar em participar da ceia são crianças, porque elas não têm entendimento do correto. Não sabe discernir o corpo e o sangue. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Se você come e bebe sem ter consciência, você acha que não, você pode pegar e participar, está tudo certo? Então você está participando para sua condenação. Antes de você ir pegar o cara, pensa. Procure entender, procure compreender o que significa ceiar com o Senhor, participar da ceia do Senhor. Senão pode ser para a sua condenação. Por esta razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que dormem. Por isso que no meio de vocês tem tantas pessoas fracas, tem tantas pessoas enfermas, tem tantas pessoas que morreram. Por isso tem tantas pessoas enfermas, tantas mortes no meio da igreja de Corinto. Paulo está falando por que estão comendo e bebendo de maneira indigna. Tá? Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Se nós julgarmos a nós mesmos, nossos erros, fizermos julgamento justo ao nosso respeito, nós não seríamos condenados porque nós não erraríamos. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Quando somos julgados, você está nos julgando o quê? Para que não estamos corrigindo, nos ensinando, porque exatamente para nós abandonarmos o erro, abandonar o pecado. Para quê? Para não sermos condenados juntamente com o mundo que jaz, que vive, que está morto no maligno. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Com as demais orientações, pessoalmente vos instruirei, assim que puder visitar-vos. Então vocês têm que agir com ordem e decência, esperar todo mundo participar junto, tá? Naquela época ele era para ceia ali, e todos participam junto. Mas examine primeiro para ver se não está no erro, se não está no pecado. Porque não é para a condenação de vocês. É para a morte de vocês. Aí no final disso, só todas as instruções que eu tenho que dar, mas eu estando aí, assim que eu puder visitar vocês pessoalmente na igreja, eu dou essas instruções. Muito bem, hoje nós concluímos a leitura do 1 Coríntios 11. Amanhã, querendo Deus, se não vontade, nós daremos continuidade a partir do capítulo 12. Coríntios 12, tá? Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Então, bom dia. Deus abençoe.